Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o poder da palavra e a forma como nós, através do vocabulário que temos e que poderemos realmente também expandir, podemos realmente criar uma nova realidade, também ao mesmo tempo podemos atrair tudo aquilo que nós desejamos e mais alguma coisa de acordo com a lei da atração. Sejam bem-vindos de novo ao canal, o meu nome é Pedro, o canal chama-se Projeto Marte e com o Projeto Marte pretendo que as nossas consciências expandam e despertem. Como vocês sabem, as palavras proferidas têm realmente um enorme poder e existem ditados populares que dizem, inclusivamente, após a palavra proferida, pouco há a fazer. Bem, há também aqui outras coisas que têm a ver com o nosso sistema de crenças. Agora vocês reparem, existem várias palavras no vocabulário português, na língua portuguesa, que podem exprimir exatamente a mesma coisa. Mas a verdade é que nós, muitas das vezes, nem sequer utilizamos e passamos a utilizar 5 a 6 palavras para definir o nosso estado de espírito, quer seja negativo, quer seja positivo. Frequentemente, vocês forem reparar, por exemplo, para a palavra infeliz ou para o termo infeliz, para o termo negativo, existem 200 e muitas palavras que eu me recordo que podem realmente transmitir a palavra ou o termo ou a ideia de infelicidade. Ao contrário, felicidade já é metade das palavras que eu me recordo e que eu consigo verificar que são ou que refletem a palavra ou a ideia de felicidade. Também para vos dizer que, por exemplo, há tribos nas Filipinas, há uma tribo nas Filipinas que não tem um termo definido para guerra. Se não tem um termo definido para guerra é porque não fazem guerra. E cada vez mais é um pouco isto. Se nós não temos palavras para definir algo, é porque essa situação ou esse algo não existe. Certo? Nem sequer a ideia, nem o conceito existe. Então aqui o que eu vos desafio é para aumentarem o vosso vocabulário, ok? Para procurarem definir os vossos estados de espírito com mais palavras do que apenas 5 a 6 palavras. Porquê? Porque o próprio crescimento do vosso vocabulário pode, inclusivamente, diminuir a pressão ou diminuir a importância que aquele evento ou que um significado de uma palavra menos boa possa ter. Então aqui o que eu vos quero desafiar será para isto. Primeiro ponto, para alargarem o vosso vocabulário como? Através de uma maior leitura de mais livros, de mais informação, que também ao mesmo tempo vos possa alargar um pouco o conhecimento e também ao mesmo tempo, claro, vos possa fazer utilizar o vosso vocabulário de uma forma mais eficiente. Segundo desafio, e é o mais importante que eu vou aqui deixar e de facto vou-vos também dar a ferramenta para vocês o fazerem. Substituam as palavras que vos retiram força e que são enfraquecedoras por palavras que sejam muito mais fortalecedoras. Vamos imaginar, por exemplo, que vocês têm um sócio ou alguém, ou por exemplo um familiar, ou um filho, por exemplo, ou uma filha, ou um cônjuge que realmente vos possa irritar, mas vocês, por exemplo, vão se sentir irritados, vão se sentir frustrados, por exemplo, e o que é que vocês dizem? Estás-me a irritar, estás-me a causar nervos ou raiva, certo? O que é que isso acontece? Por exemplo, até inclusivamente vocês têm algum cônjuge, um marido ou uma esposa, por exemplo, que estão sempre zangados um com o outro, muitas das vezes o que as pessoas dizem é eu vou-me embora. Se vocês dizem eu vou-me embora, vocês vão criar uma pressão tremenda naquela pessoa, inclusivamente vão passar a vida inteira a fazer o quê? A discutir. Mas provavelmente se vocês substituírem a palavra vão-me embora, as palavras vão-me embora, por algo do género de estou a ficar ligeiramente irritado, vocês já não colocam tanta pressão naquela pessoa e ao mesmo tempo até podem colocar uma situação divertida. Por exemplo, vocês podem dizer que aquela pessoa, por exemplo, que existiu uma discussão enorme, por exemplo, vamos imaginar, certo? E que vocês estão profundamente a ficar frustrados com aquela pessoa, irritadíssimos, só vos apetece gritar e ter uma situação ali menos correta e menos boa.
Vocês já procuraram dizer, por exemplo, bem, mas afinal de contas, esta situação que está a suceder está a causar-me alguma comichão ou algum desconforto? Digam isso à pessoa. Digam exatamente isso. Vocês vão verificar que vai transmitir mais ou menos a mesma ideia, mas de uma forma muito mais leve, certo? Vamos imaginar, por exemplo, que vocês têm uma situação com algum parceiro no emprego ou de negócios e que de facto houve ali uma situação que não correu muito bem, que vocês até se sentiram injustiçados ou mesmo enganados. O que é que vocês por norma tentam dizer? Que estão com raiva. Substituam isso. Vamos colocar, por exemplo, que ficaram tristes com a pessoa. Já imaginaram? Reparem a força que perde a raiva, a palavra raiva, a força que perde se vocês dizem eu estou triste com esta situação. Eu vou ficar triste com esta situação. E cada vez mais que nós conseguimos substituir o nosso vocabulário das palavras enfraquecedoras, porque existem muito mais palavras enfraquecedoras do que propriamente palavras positivas, mas se nós conseguirmos diminuir a força daquelas palavras, vocês vão verificar que passam a ser muito mais pacíficos. A ideia aqui, essencialmente, e a chave, é importante frisar isto, a chave é retirarmos a preponderância e a força às palavras negativas, às palavras enfraquecedoras. Porquê? Porque na realidade nós vamos, então, ao substituir e ao retirar a força à fraqueza, vamos criar o quê? Força. Vamos criar uma capacidade mais positiva de estar e de ser. Vamos imaginar, por exemplo, que vocês têm um dia que não está a correr muito bem e que vocês, inclusivamente, dizem, bem, que dia péssimo, que dia de porcaria, para não dizer a outra palavra, ok? Vocês, em vez de dizerem que foi um dia péssimo, porque é que não dizem, bem, hoje foi um dia de oportunidades, foi um dia menos bom, hein? Mas foi um dia de oportunidades, porque eu agora amanhã já não repito este dia, já aprendi que eu não quero repetir este dia, então vamos retirar a força àquele dia que não foi nada bom, certo? Essencialmente o que eu vos quero aqui alertar é para isto. Comecem a aumentar o vosso vocabulário, comecem, através do vosso vocabulário, a definir que as palavras enfraquecedoras não vão ter força rigorosamente nenhuma na vossa vida. Sabem porquê? Porque vocês são absoluto sucesso, vocês são absolutamente positivos e não precisam de esforçar muito para, se tiverem um vocabulário mais alargado, conseguirem substituir com facilidade e mudar exatamente o vosso estado de espírito. Já pensaram que, por exemplo, se vocês virem alguma situação menos boa, mas se vocês levarem a situação para o riso, para o sorriso, não para o gozo, atenção, não é nada disso, mas para o sorriso, que o vosso estado de espírito muda completamente perante aquela situação e que vocês vão ser capazes de fazer as perguntas certas e dar a volta na altura certa? Bem? Acima de tudo, o que eu vos quero salientar e, neste caso, resumir, é que procurem, acima de tudo, ler o mais possível, abrir os vossos horizontes em termos de vocabulário e depois procurar substituir aquele vocabulário forte, negativo. Porquê? Por algo que seja muito menos enfraquecedor e que surja realmente a oportunidade de vocês crescerem como vocês fazem intenção de crescer, atrair aquilo que vocês fazem intenção de atrair e, acima de tudo, serem o quê? Sucesso! E com esta dica me despeço. Já sabem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, inscrevam-se, falem aos amigos, não se esqueçam de comentar, é muito importante para mim também que comentem, coloquem um gosto e despeço-me com muita paz, muito amor, sucesso, palavras muito menos enfraquecedoras. Namastê.